Bom, eu me chamo Emerson Elias Meri, ou Meri, como muitos me conhecem. Eu também agradeço aqui a possibilidade de estar com vocês. Eu sou médico de formação, eu sou professor da UFRJ atualmente. Na realidade, eu era professor da Unicamp, sou aposentado da Unicamp e atualmente eu sou professor titular aqui na UFRJ, na área de saúde coletiva, no campus de Macaé, e eu tenho um trabalho em várias frentes aqui dentro do Rio de Janeiro. Um dos trabalhos que eu estou inserido é um trabalho com um coletivo que se chama Micropolítica do Trabalho e Cuidado em Saúde. E nesse coletivo a gente tem uma conexão com vários outros grupos. A gente tem conexão com um grupo que é a Universidade Nômade, por exemplo. A gente tem conexão com um grupo Se Essa Rua Fosse Minha, que é um grupo aqui do Rio de Janeiro que há mais de 20 anos trabalha com meninos de rua. A gente tem bastante conexão com o trabalho no campo da saúde mental. Eu mesmo atuo bastante nessa área da saúde mental. E de um tempo para cá, aqui no Rio, a gente vem com uma frente que a gente chama de Sinais que Vem da Rua, construindo uma articulação meio que atento a esse tema do que é que se faz com a rua e com as populações na rua hoje aqui no Brasil e em particular no Rio de Janeiro. É uma coisa que tem inquietado muito a gente. E através dessa articulação a gente tem tomado como um problema que nos interessa a ideia de que as praças, que historicamente são áreas públicas, elas têm sido destruídas como área pública, elas têm sido privatizadas pelos governos. Então você vai no Largo do Machado hoje, que historicamente é uma praça com longa tradição de multidões ocupando ali, artistas, velhos jogando carta, meninos de rua morando ali na rua. E hoje você olha lá o Largo do Machado, parece uma academia de ginástica, né? Então é meio que uma praça regulada. Só certas vidas podem estar lá, outras vidas não podem estar lá. Isso instiga muito a gente, porque mostra uma sociedade que tem se organizado mais pela lógica da intolerância com a diferença do que uma sociedade onde a diferença é a riqueza dela. Então a gente é um grupo que atua muito com essa grande questão. Eu sou de uma geração que nos anos 60, 70 tem uma grande inserção entre a luta contra a ditadura, pela democracia, envolvimento com os movimentos sociais e a luta no campo da saúde. Quer dizer, na realidade eu estou inserido nesses três lugares no mesmo momento, né? Uma militância forte, inclusive organizada contra a ditadura, ao mesmo tempo atuando como médico em algumas regiões da periferia de São Paulo. Na época eu estava em São Paulo. Então, regiões bem periféricas da cidade de São Paulo, como a Zona Leste de São Paulo, que era uma região que tinha uma longa tradição de luta operária, metalúrgica e, ao mesmo tempo, de luta dos movimentos sociais, contra a carestia, por melhores condições de vida nos bairros, por melhores condições de saúde, educação, direitos, né? Reconhecimento dos direitos sociais. Então, eu estou lá nos anos 60, 70, né? E nesse período, uma das coisas que a gente mais procurava construir era uma produção nessas regiões de uma produção de vida interessante nestes lugares da periferia que eram muito carentes. Então aí a gente envolvia muitas formas de atividade nessas experiências. Ao mesmo tempo, atividades, vamos dizer assim, mais militante política, né? Tipo grupo de estudo com movimento operário, mas ao mesmo tempo lutas de construção de espaço público. Teatro na rua, construir com grupos de mulheres, de crianças, novas possibilidades de produção de vida comunitária,
dentro dessas experiências na periferia. E aí eu venho de um período em que estar na favela ou estar num bairro pobre, miserável, né, da cidade, era uma atividade muito comum para pessoas que nem eu, muito comum. Vamos dizer que a gente tinha atividades dentro da favela de produção comunitária muito ampliada, até um momento em que, vamos dizer assim, há um empobrecimento desse lugar por várias coisas. Uma delas é pela própria atividade da produção intensiva da miséria, que começa a criar nestes lugares a busca de resistências para a produção de novas formas de vida. É óbvio que isso ela sempre tem um duplo caminho, né? Ela abre a possibilidade de você fazer uma disputa com o Estado sobre a soberania do lugar. Nós fazíamos essa disputa política, né? Ou seja, o espaço da favela, o espaço da periferia, nós estamos disputando com a ditadura a soberania desse lugar, do ponto de vista cultural, do ponto de vista organizacional. Mas outros grupos também faziam, né? Outros grupos, tipo grupos que vão se consagrar depois, não só no Rio de Janeiro, em São Paulo também, vão também disputar a soberania desses lugares, que nem o tráfico de drogas, a prostituição, a exploração da miséria, né? Eu acho que os anos 80 já é um conjunto de anos onde a gente começa a sentir o impacto disso, que se consagra efetivamente nos anos 90. Eu acho que na realidade aí tem um trabalho muito longo, vamos dizer assim, de uma certa crítica da própria formação profissional, né? Vamos dizer assim que não só eu, mas um conjunto de profissionais da área da saúde e de médicos tentam fazer um esforço enorme de inventar uma nova prática, né? Nesse campo da saúde e da própria prática médica, né? Eu acho que uma das críticas que a gente faz e que é devedora de alguns pensadores, eu pegaria de um lado alguns pensadores que nem uma brasileira chamada Cecília Donangelo, que foi minha professora, por sinal, uma cientista social, que faz uma leitura de como que uma certa medicina é uma medicina muito mais ligada ao capital do que à produção da vida anticapitalista, né? Então a Cecília oferece uma chave para a gente olhar de que tem certas formas de experiências de ser médico que na realidade não é solidária com a produção da vida, ela é solidária com a produção do capital, né? E existe uma outra chave também que é muito importante para nós e para mim em particular, que é a chave do pensamento do Foucault, quando ele oferece uma construção de que a medicina do corpo biológico, a medicina do corpo adoecido, é uma medicina que se abre para um tipo de concepção do que é ser o humano e que na realidade perde várias outras possibilidades de construção do humano, né? Então, juntando essas possibilidades, eu acho que a gente criou, e para mim isso foi um desafio tremendo, né? Que era a ideia de não sair do território da saúde, mas poder reinventar uma outra lógica das práticas da saúde. E uma das primeiras coisas, e aí eu vou usar um pensador italiano que ajuda para entender o que eu estou dizendo, uma das primeiras coisas é mais ou menos fazer a seguinte pergunta, né? E na saúde mental a gente tem bastante essa ideia. Quando você tem um paciente psicótico, né? A pergunta que esse italiano chamado Basaglia fazia é o seguinte: se você botar a psicose dele entre aspas, o que é que aparece? Aparece muita coisa. Então o Basaglia, ele meio que é uma terceira chave que também nos ajuda, né? Ele meio que nos conduzia a pensar uma prática em que quando eu estou diante de alguém que é louco, ou alguém que é hipertenso, ou alguém que é diabético, uma das formas de fazer explodir vida aí é botar entre aspas exatamente aquilo que é o problema dele, que a medicina tradicional considera como mais fundamental. Então, para mim, aquilo que a medicina considera como mais fundamental, que é a doença, para mim é o que eu tenho que botar entre parênteses.
E o que eu tenho que explorar são as produções da vida que podem explodir exatamente fora daquele lugar, né? Então essa é uma questão que para nós é chave, entendeu? Não, eu acho que essa concepção que eu acabei de posicionar, né, ela é construída numa grande luta por uma sociedade mais democrática, uma sociedade onde a diferença seja instigante para nós, né, que é o grupo de onde eu venho, né, que é um coletivo enorme de profissionais e de médicos também. E eu acho que na luta contra a ditadura, até os anos 84, 85, a gente acumula bastante, né? A gente se envolve muito com movimentos sindicais, movimentos populares e os próprios movimentos da saúde, né? Por uma nova organização das práticas de saúde. Eu vejo que nos anos 80 a gente cresce socialmente, vamos dizer assim. Mas os anos 90, eles são uns anos muito duros para o Brasil, não só para nós, né? Eu diria que a gente sofre uma ressaca nos anos 90 de uma construção democrática meia boca que a gente faz no país depois do fim da ditadura, né? É só você pegar ali aquele período do governo Sarney, depois você pegar a vitória do Collor, né? Final dos 80, começo dos 90, você vai ver que é muito frustrante para uma sociedade que nem a brasileira, que sai assim com muita energia do final da ditadura em 84 e faz muita coisa no plano da educação, no plano da saúde, na conquista de direitos e se vê frustrado dentro de um arcabouço tradicional da própria organização política partidária, né? Vamos dizer que os novos partidos que vinham acontecendo não tinham ainda fôlego para criar grandes coisas ou também se desvirtuaram, né? Então eu acho que a gente entra nos anos 90 com uma certa ressaca. Essa ressaca é dos movimentos sociais, é dos movimentos sindicais e é dessa busca de construção democrática de uma nova urbanidade, de um novo espaço público, de uma nova possibilidade de convivência. Eu vejo que os anos 90 a gente tem uma certa regressão. Acrescido a isso, a possível estrago que é a vitória do Fernando Henrique como presidente da República, não é? Eu diria que é um grande estrago para o país esse processo que vai tendo a inserção do Fernando Henrique no governo Itamar Franco e depois a consolidação dele como um líder político, na medida que ele capitaneia uma reforma política, uma reforma financeira, uma reforma social dentro da visão neoliberal, que é uma visão que leva o país a um plano mais acentuado da desigualdade e com uma certa regressão do lugar do Estado, né? Do Estado ampliado, não do Estado máquina do Exército e tal. Na realidade, o Fernando Henrique reduz o Estado do ponto de vista cultural, reduz o Estado do ponto de vista da educação, da saúde, e essa agenda reduzida invade o Brasil. A gente sente isso na rua, vamos dizer assim, a gente sente isso na rua, né? A praça, em vez de virar aquele lugar da vida pública, a praça começa a ser o lugar da suspeição sobre o outro. Os anos 90 começa a carregar a gente dessa paranoia, né? A favela já não é um lugar mais que você sobe tranquilo, né? A periferia já não é um lugar mais que você frequenta tranquilo. Você começa a viver um outro Brasil, um Brasil de muita desigualdade, onde o Estado sai desse lugar da soberania, os movimentos sociais recuam e a gente sente isso. Em particular, a gente do campo da saúde, que sempre esteve ali. Então eu diria para você que mesmo o movimento social recuando, nos anos 90, a gente ainda persistia nesse tipo de prática, já que era a nossa forma de compreender as práticas de saúde, que é o que eu chamo, eu e muita gente, as práticas no território da vida. Então, a gente sempre contrapôs a medicina tradicional, que a prática da medicina e dos outros profissionais de saúde deveriam ser feitas nos territórios onde a vida é produzida. Tanto que a gente até hoje chama de, por exemplo, a organização de serviços de saúde nos territórios. É muito comum hoje você ouvir isso lá no jargão da saúde. E vem daí, entendeu? De que em vez de fazer a prática do médico no consultório,
privado, fechado ou dentro de um hospital, a prática do médico tem que ser feita no território onde a vida é produzida, junto com os outros profissionais. A gente persiste nessa luta, a gente nunca abandonou essa luta, mesmo sofrendo o impacto desse encolhimento da coisa pública nos anos 90. Excesso de privatização, Fernando Henrique barbariza com excesso de privatização, não é? Isso impacta a vida em geral, mas a gente nunca abandonou esse lugar. Óbvio que os sinais que vêm da rua é parte deste tipo de visão que a gente tem, de que o que nos interessa é o território onde a vida é produzida. E para nós, a rua é um lugar onde a vida é produzida, entendeu? As praças são lugares onde a vida é produzida, os bairros são lugares onde a vida é produzida, as regiões periféricas, ali a vida é produzida intensamente. Então, para mim e para um bando de gente, a experiência que a gente tem e que a gente advoga como sendo o lugar interessante de construir as práticas de saúde é exatamente aí, porque a vida é produzida aí, né? Eu acho que a gente nunca saiu do território da disputa sobre isso. Quer dizer, à medida que a sociedade brasileira avança na privatização, e ela avança muito, né? Hoje já a saúde é privatizada, a educação é privatizada, todos os grandes equipamentos hoje tendem mais à privatização do que ser da natureza pública, não é? Mas a gente nunca deixou de brigar por isso. Se você assiste o cotidiano da luta dos trabalhadores da saúde, ou mesmo de alguns usuários, nas portas dos serviços de saúde, você vê a luta por querer ser atendido, por ser respeitado, por ser acolhido, por ser bem cuidado. E isso denunciando, inclusive, o excesso de privatização, o descuidado com a vida das pessoas e tal. Então essa é uma bandeira que nunca parou de ter. Mas eu reconheço que houve um avanço muito grande na privatização, que degradou muito, vamos dizer assim, as experiências antigamente mais públicas no campo da saúde. E você pode ter isso em várias cidades, isso é um bom exemplo, né? Eu poderia citar a cidade de São Paulo, que, por exemplo, no governo da Erundina, no começo dos anos 90, tinha um equipamento público com 20 mil trabalhadores da área da saúde, todos do município. Em menos de 10 anos, com o governo do Maluf e apoio do governo federal, aquilo foi destruído completamente. Então você chega hoje na cidade de São Paulo, você mal encontra equipamento público. Os equipamentos são todos privatizados, né? Qual é a consequência disso? É uma consequência séria. Por quê? Quando você oferece no campo da saúde que a solução é o serviço privado, o que você está concebendo para o outro? Que a saúde dele é uma mercadoria, que depende do poder de compra dele. Se você tiver grande poder de compra para ir no setor privado, você compra muita saúde. Se você não tiver poder de compra, você fica dependendo do que tem de oferta. Então você começa a dividir o acesso para a saúde no setor privado pelo poder de compra ou pelo pacote que você oferece para quem não pode comprar. Na nossa concepção, a saúde não é uma mercadoria. Na nossa concepção, a saúde é um bem público que interessa à sociedade. E quem tem que se responsabilizar é o Estado, com as suas políticas públicas. Então, para você ter saúde, não está ligado a você ter poder de compra para nós. Para nós, para você ter saúde, está ligado a produzir política pública de habitação, política pública de alimentação, política pública de moradia e política pública de assistência, quando você está em sofrimento. Essa é a disputa que a gente vem travando. Com o processo de privatização, o que cresceu? A concepção de que a saúde é uma mercadoria. E o que diminuiu? A concepção de que a saúde é um direito. Então hoje, no dia a dia, nos territórios onde a vida é produzida, a população sofre dessa tensão. Ela sabe que se ela não tiver poder de compra, sobra para ela certos lugares, mas não todos os lugares, não é? Então você percebe isso no dia a dia das pessoas.
muitas pessoas ficam ansiosas porque não podem comprar um plano de saúde. Porque para ela a solução, em vez de ser a conquista da saúde como direito e dever do Estado, passou a ser ter poder de compra no mercado. Esse é um efeito perverso da sociedade brasileira hoje, que o governo Fernando Henrique dispara acentuadamente, mas o governo Lula não mexe nisso. O governo Lula aprofunda isso. Então o governo Lula é um governo paradoxal em relação ao governo Fernando Henrique, para nós da saúde. Porque de um lado ele não eliminou a privatização, mas do outro, diferente do Fernando Henrique, ele voltou a aumentar um pouco o investimento no público. Então ele fica num balanço. Ele nem aposta que a saúde é completamente direito e ele nem aposta que é completamente mercadoria. Ele fica pelo meio do caminho. Diferente do Fernando Henrique, em que era praticamente só a saúde como mercadoria, que é a situação de São Paulo hoje, né? O governo tucano em São Paulo tem essa concepção. Saúde é uma mercadoria, né? Você vê no governo Dilma e no governo Lula e depois no governo Dilma uma oferta que é de dupla mão. De um lado, eles fazem investimentos em alguns serviços nos territórios, onde produz a vida. De outro lado, eles incentivam o setor privado a produzir planos baratos, né? Isso é perverso. Vou dizer que isso é perverso. Porque a imensa maioria da população brasileira não passa de 2 salários mínimos. Não adianta a gente falar em classe C. Não, a classe C está crescendo no Brasil. O que é classe C? O que você precisa ter para ser classe C no Brasil? 2 salários mínimos, não é? Então, o que você compra com 2 salários mínimos? Que qualidade de vida você compra com 2 salários mínimos? Tem uma perversidade nisso, que eu vou chegar daqui a pouco. Eu acho que a ideia que a gente tem que pegar para poder falar da saúde mental é a ideia de compreender o movimento social que está cravado aí dentro. E aí a gente vai lá de novo um pouquinho, como é que os movimentos sociais, no qual a gente se inscrevia na luta contra a ditadura, vai se construindo, vamos dizer assim, em campos de luta. Eu diria que tem 2 campos de luta que foram fundamentais para nós nesse período. Um que a gente chamou de reforma sanitária e outro que a gente chamou de reforma psiquiátrica. E por que essas 2 frentes se organizaram, a reforma sanitária e a reforma psiquiátrica? A reforma sanitária porque a gente denunciava de que a imensa maioria da população brasileira não tinha... Música de fundo. Vamos lá. Porque a gente tinha assim clareza que a imensa população brasileira não tinha um atendimento igualitário do ponto de vista da saúde, na medida em que você chegava numa cidade grande que nem Rio de Janeiro, você tinha o município é responsável pela urgência e emergência, o governo estadual é responsável por cuidar de algumas populações específicas, leprosos, tuberculosos, loucos, e o governo federal é responsável por cuidar de alguns trabalhadores, algumas coisas assim. Isso quer dizer que você não trabalhava com um conceito unificado de sistema de saúde e nem com um conceito unificado de saúde para todos. Então a reforma sanitária tinha uma bandeira. A saúde é direito de todo mundo, só um sistema unificado consegue fazer isso e só um conceito ampliado de saúde pode dar conta disso. Essa é a luta da reforma sanitária. No interior dessa luta, cresce muito um movimento que vinha da crítica que a gente fazia há muito tempo às instituições fechadas, aonde o manicômio era tido como, junto com as prisões, as 2 instituições fechadas mais significativas. E a gente teve uma tradição que andou aqui pelos anos 70, os anos 80, que foi a luta contra as instituições fechadas para os loucos. Isso inicia através da antipsiquiatria inglesa, através da reforma psiquiátrica italiana, através da humanização dos hospitais franceses. E aqui no Brasil atinge com muita força essa tradição da luta italiana, da reforma psiquiátrica italiana, através do Basaglia, que eu falei, que é aquele pensador de coloca entre parênteses a loucura, né?
nos anos 70 para os anos 80, a gente tem um movimento nacional importante no Brasil, que levanta a bandeira da reforma psiquiátrica. E essa bandeira da reforma psiquiátrica se desdobra no que a gente chamava da luta antimanicomial, que era a ideia de desconstruir o manicômio e encarar o tema da loucura como um tema do humano. E que não era um tema para ser aprisionado, era um tema para ser cuidado ou para ser cidadanizado. Então a gente tem uma bandeira tipo, o louco é um cidadão e portanto tem direito. O louco tem sofrimento, precisa ser cuidado e não preso. Isso é o que a gente chama da luta no campo da saúde mental. Então, não é que ela tematiza o mental versus o não mental. É que, na realidade, ela tem uma tradição de uma luta societária contra exatamente a discriminação em relação à loucura, né? Mas que tem uma conexão para vários territórios. Né? Tem uma conexão para todos esses lugares dos chamados aprisionamento do diferente. Né? Esse tema do aprisionamento do diferente vai conectar também conosco na ideia dos territórios onde a vida é produzida. Né? Por quê? Porque para nós a diferença é tida como riqueza e não como ameaça. Então, por exemplo, se você convive com um louco, você não tem ideia da riqueza que é a conexão dele com você e você com ele, como isso produz vida. Mas se você se sente ameaçado pelo louco, você não tem ideia o quanto isso produz violência. Dos dois lados. Tanto você para ele quanto ele para você. Então essa luta antimanicomial, essa luta no campo da saúde mental, ela é, eu diria assim, uma das joias desse processo, no sentido da luta pela democracia da sociedade brasileira, porque é uma luta radical do ponto de vista democrático. Não é a democracia como regime político, é a democracia como convivência social. É diferente uma coisa da outra. Não é simplesmente uma democracia onde você luta pela conquista de ter o direito de votar, de ter o político te representando. Não! Ou de você poder se manifestar abertamente. É mais que isso. Essa democracia ela é radical. É no sentido de você poder conviver e produzir vida na diferença. E produzir novos direitos. Não só consagração de direitos dados. Então, essa ideia de você sair do território da ameaça para sair da produção da vida com o outro é algo, hoje, quando você olha, interessante da gente se debruçar. Porque a gente vem acompanhando uma certa construção paradoxal, que eu falei que começa nos anos 90, mas que hoje está muito fortalecido, que é a ideia da... E o brasileiro está muito carregado dessa ideia, é a ideia do medo do outro. Né? Então, de uma certa forma, tudo que não é igualzinho a você como um decalque, como um clone, né, é ameaça. Então você começa a ver coisas que são assim, disparos das violências, onde se instala sempre a diferença. E olha que sutileza, isso dispara no campo de futebol, por exemplo. O campo de futebol é um lugar onde isso se expressa, né? Então aí você tem um grupo de um time, que quando olha para um grupo de outro time, acha que ali tem uma zona da guerra. Se autoriza a zona de guerra. Então eu me autorizo ir lá eliminar um elemento do outro que não é totalmente identitário comigo. Isso atinge vários outros lugares. Então eu faço isso quando eu encontro na praça um menino de rua que está ali na praça. A priori, eu já elaboro o meu fantasma de que ele é uma ameaça para mim. E se ele é uma ameaça para mim, eu estou autorizado a ser violento com ele. Então, esta relação que está instituída, que eu chamo de as práticas mini-fascistas no cotidiano, é hoje muito relevante no Brasil, não é? E, paradoxalmente, a saúde hoje é um dos elementos onde mais isso é produzido, né? Por isso que o tema dos sinais que vem da rua é um tema relevante para nós, porque ele sinaliza como que a saúde é um território paradoxal, aonde você pode produzir a identidade com a diferença do outro,
ou produzir o fascismo na diferença com o outro. Então esse tema de pensar esses novos anormais, ela tem uma inspiração que é mais ou menos o seguinte, vou tentar ser rápido nisso para poder chegar nessa questão. E aí o Foucault volta de novo, porque ele é um cara que dá uma ideia que para mim é genial. Ele diz que você tem aí uma certa construção do que ele chama da modernidade, né? E aí o fim da era clássica, quando você percebe que as sociedades, ou em algumas sociedades, como as europeias, você vê que muda um pouco o que é mesmo ser governo. Então ele dizia assim, até um certo momento, você tinha o que você podia chamar o poder pastoral e depois o poder soberano. Poder pastoral, a imagem melhor é você ter o pastor que é seguido, em nome de que você vai morrer aqui na terra para poder ganhar a vida em outro lugar. Essa promessa, né, que as religiões fazem. Então o poder pastoral é um poder ligado a esse carisma e a essa fé. O poder soberano é uma outra coisa. É aquela ideia de que você tem um soberano, tipo um rei, por exemplo, que é quem decide se você vai ficar vivo ou não vai ficar vivo. Na realidade, ele tem um poder sobre a morte, né? E aí o Foucault diz que aparece um novo momento em que não é mais esse grande tema do ponto de vista de governo. É um outro tema que aparece do ponto de vista de governo, que é a gestão da produção da vida e não sobre a morte. E ele diz que o que vai acontecer é que começa a aparecer, aí que entra o tal da modernidade, uma construção da sociedade em que o que essas políticas de governo estão interessados é fazer a gestão da produção da vida e, portanto, eles vão fazer a gestão das populações. Isso, ele diz que é a aparição da biopolítica, né? Então, a aparição da biopolítica, ela tem como foco seu a gestão da vida. Por isso que é biopolítica, não é? Só expande mais o uso do termo população Foucaultiana, que é muito legal. Então, quando Foucault tá falando sobre isso, ele está apontando que você está vivendo a organização de algumas sociedades que você poderia dizer que está par e passo com o nascimento das nações. Vamos dizer assim, né? Você começa a ver aparecer na Europa os territórios nacionais. A França, a Inglaterra, vão aparecendo a Espanha, Portugal. E o que é que essas nações têm a dizer sobre si mesmo? Uma delas é estabelecer o território de soberania, né? Quer dizer, até onde vai a França, até onde não vai a França. Mas tem que responder uma outra questão. Quem são os franceses? Quantos são os franceses? Quantos nascem, quantos morrem dos franceses? E ela tem que se proteger com uma coisa que é a rebelião das multidões. Então, tem uma coisa inscrita na construção do chamado território nacional desse período, que é assim, ao mesmo tempo que você tem interesse em ter muitos franceses, por exemplo, porque senão você não pode ter o exército, você não pode ter a defesa da nação, você não pode ter a identidade nacional e se proteger até das outras identidades, você não pode permitir que estes franceses se transformem numa multidão sem controle, que se rebelem. Então você tem uma necessidade de balancear coisas, de fazer uma certa construção de políticas sobre a produção da vida das pessoas, mas que elas não virem multidões, que elas virem populações. Porque virar população é estar sob o manejo dessas políticas também. Então eles começam a se preocupar com coisas que não se preocupavam antes. Por exemplo, quantos morrem e do que morrem? Isso é uma coisa que começam a aparecer. E aí aparece o braço dado dessa biopolítica, que é a saúde pública e a medicina. A saúde pública e a medicina, elas nascem como o que a gente chama de biopoderes, que são poderes sobre a vida que a política vai transformar em estratégia de ação sobre as populações. A biopolítica, ela é vital para a organização das sociedades capitalistas.
As sociedades capitalistas não se organizam sem uma competente gestão da vida das populações. Então, você percebe, e o Foucault oferece essa ideia, de que você vê o nascimento das nações, das sociedades capitalistas e da biopolítica como coisas que são sinérgicas. Este período todo sempre foi cravado por avanços na biopolítica. Só que essa biopolítica, ela não é uma coisa fixa, ela vai se modulando as próprias formas de produções da vida. Então, o que você observa, e isso é importante, que quando você chega no século XIX, aparecem elementos novos sobre o ponto de vista de quais são as vidas que devem ser geridas e quais são as vidas que nos ameaçam porque elas não obedecem a essa gestão. E isso é interessante de observar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você monta a gestão da vida das populações para produzi-la, você percebe que tem uns grupos que escapam disso, porque eles não obedecem a essas regras. Então você começa a construir uma imagem, e a medicina é fundamental para isso, que é o conceito de anormais. Então, por exemplo, qual é o principal anormal do século XIX? O louco. Por quê? Porque o louco não obedece às regras. Então você faz toda uma estratégia de higiene para ter nas casas, condutas de alimentos mais saudáveis, mecanismos de saneamento de água. E o louco, na realidade, ele se articula com outro processo de produção de existência. Então ele começa a, vamos dizer assim, ser alguém que é uma rebelião pela sua própria condução de existência. Ele não aceita essas regras de gestão da vida que a biopolítica propõe. E aí você constrói uma certa estratégia de busca ativa do anormal. Essa estratégia de busca ativa do anormal é, por exemplo, o nascimento da psiquiatria no século XIX. Então você constrói um território na biopolítica exatamente para ir sobre aquilo que é uma ameaça do ponto de vista de vazar o território do Estado, né? Acontece que esse território de biopolítica do século XIX, ela vai ter uma sobrevida razoavelmente longa até a Segunda Guerra Mundial. Então, se você for para as prisões do século XIX e para as prisões do século XX, você vai ver uma coisa engraçada. É muito comum nas prisões do século XIX você ter uma convivência de loucos e prisioneiros políticos. Isso habitava as populações das prisões. Quando você chega no século XX, você começa a ver os loucos já estão nas prisões especiais, que são os manicômios para eles. E as prisões que vão acontecendo no século XX começam a ter uma população que antes não era caracterizado tipicamente como louco, mas que são grupos de desejos muito pouco controláveis, que são usuários de droga. Então você começa a ver a prisão do século XX começar a ser habitado por muita gente que usa droga, ou que trafica droga, ou que usa droga. E isso é uma coisa interessante, se você vê os estudos das populações carcerárias, né? Os loucos estão nas suas prisões. Na Segunda Guerra Mundial, você começa a perceber, a partir dela, que esses mecanismos de aprisionamento começam a se sofisticar um pouco mais. A tal da biopolítica, ela já não é só mais uma ideia de anormais muito típicos, loucos e usuários de droga. Começa a eleger como anormais quem tem desvio de desejos, de qualquer tipo. Então você começa a ter novos grupos sendo rotulados como anormais. Então você agora não só tem loucos, você não só tem drogados, e drogados ali tem uma especificidade, mas você começa a ter
desviantes do desejo alimentar. Então, por exemplo, você começa a falar em anormais de compulsão alimentar. Então você vê hoje que ser gordo hoje é uma coisa exótica. Apesar da imensa parte da população ser gorda hoje, a televisão, a medicina constrói a ideia que a obesidade é um exotismo, é uma compulsão, é um desejo não controlado. E você começa a perceber na biopolítica essa nova aparição, como não só controlar a produção da vida nas populações, mas como controlar a produção do desejo. Isso é uma sofisticação da biopolítica que a gente vive hoje. A biopolítica de hoje é uma biopolítica mais sofisticada, porque ela não é só baseado em caçar o anormal e retirá-lo daí, mas ela tem a pretensão de ir lá fazer a gestão do desejo que ele considera como defeituoso. O que tem acontecido, agora eu estou chegando aqui, o que tem acontecido nesses últimos anos no Brasil? Ok? Estava chegando na praça hoje. Então, depois da Segunda Guerra, você tem uma sofisticação que é interessante de observar, que não basta mais você reconhecer este anormal e aí ter a estratégia de retirá-lo do lugar. E para isso você inventa os mecanismos de aprisionamento, que nem eu coloquei. A prisão, manicômio e coisas equivalentes por aí. Não basta mais isso. Você agora entra num território que é um pouquinho mais sofisticado. É reconhecer que é anormal todo mundo que não consegue controlar o seu desejo e que é tido pela sociedade normal como compulsão. Então, por exemplo, o usuário de droga, que antes não era catalogado como alguém do campo da saúde mental ou do campo da psiquiatria, ele começa a ser psiquiatrizado, não é? Porque ele começa a ser diagnosticado como um doente compulsivo perante o desejo, né? Então ele tem uma compulsão e aí ele é um usuário de droga e precisa ser tratado. Qual a ideia do tratamento para esses que não conseguem controlar o seu desejo? É a intenção de você ir fazer a gestão do desejo dele, né? A gestão do desejo. E aí repara, essa é uma coisa que nesses últimos anos no Brasil, ele tem uma força tremenda. Por quê? Porque o fato de você nomear, e aí o crack é um elemento construído socialmente para essa finalidade, né? O fato de você pegar o tema do crack e dar ao crack uma força que ele não tem, mas simbolicamente produzir esta força a partir dele, permite, no campo da biopolítica, estratégias de manejo para controlar o desejo dos outros. Porque o crack serve de bode expiatório para isso. Então o que você faz? Você pega uma sociedade que nem a brasileira, em que a psiquiatria torna-se altamente aliado desse tipo de proposta de ação, e você começa a produzir a imagem de que o uso do crack é algo incontrolável para quem usa, porque a pedra do crack parece que tem um poder sobre o outro, então é como se a pedra fosse o sujeito e o sujeito que usa fosse o objeto da pedra. Então você constrói simbolicamente essa inversão, né? Quem usa a pedra por desejo, na realidade usa porque o desejo está errado. Ele se submeteu à pedra. Essa é a primeira construção. A segunda construção é que o crack é tão relevante do ponto de vista social que se você não controlar ele, você vai destruir a sociedade. Como se o volume e as consequências do uso do crack fossem de fato a produção da anarquia do ponto de vista social.
Você não precisa provar isso. Basta você convencer os outros de que isso é verdade. Não é? Então você monta uma segunda estratégia, que é produzir uma verdade sem ter que prová-la. E terceiro, quando você monta uma política, então, para combater a pedra, que é o tal do sujeito, e quando você monta para conter um processo social gravíssimo, que você não precisou provar que é grave, você constrói estratégias de ação exatamente onde você queria construir, que é interferir nos grupos sociais cujo desejo você sente que você precisa controlar. E você usa do crack para montar uma estratégia ampliada sobre isso. Então você cria a seguinte imagem. Em nome da ameaça do crack, a praça não pode ser mais pública hoje. Eu tenho que construir a praça como algo vigiado. Porque se eu não vigiar, os craqueiros vão tomar para si e vão produzir um inferno ali. Mesmo que eu não tenho prova disso. Porque eu não preciso provar. Eu tenho um axioma de verdade, eu não preciso provar isso, não é? Eu já convenci todo mundo que é verdade. A partir do momento que eu convenci todo mundo que é verdade, virou verdade, não é? Então a primeira consequência é que eu tenho que fazer uma intervenção, independentemente se ela é justificada ou não, mas ela tem uma consequência brutal. Eu não posso mais viver abertamente nos espaços públicos. Os espaços públicos não poderão mais ser território das multidões. Eles terão que ser território das populações controladas. Então eu chego no Largo do Machado. O Largo do Machado, ele não pode mais ser uma praça. O que é uma praça? Pensa uma praça. Nós estamos numa praça. Ali está andando aquela senhora com um neném. Nós estamos aqui fazendo uma gravação. Tem dois caras caminhando, conversando. Tem outras pessoas olhando água. A praça é o próprio lugar da multidão. O que é o lugar da multidão? É aquele espaço que é produzido pela multiplicidade que o ocupa. E essa multiplicidade que o ocupa não é vista como ameaça. Então, o fato dela estar andando com o neném, o outro está vendo a água, o outro está sentado na grama e olhando para o céu, não me ameaça. Ao contrário, eu também me sinto no mesmo direito de viver a minha diferença aqui dentro. Então eu pego um livro e vou ficar lendo, que é isso que me interessa. Ou vamos fazer uma gravação. Então, uma praça, enquanto praça, é a própria multidão em existência. Quando eu digo a praça não pode ser uma multidão para todo mundo, porque ela tem que ser regulada, porque só populações podem viver aí, eu começo a estabelecer uma regra. Quem são as populações que podem viver aí dentro? Então eu vou no Lago do Machado e digo assim, o velhinho que vem aqui no Lago do Machado, pega aquele equipamento de ginástica e faz ginástica, este pode. O outro que senta na cadeirinha e joga carteado com o outro, este também pode. Aquela mãe que vem com seu nenenzinho fazer caminhada aqui, também pode. Ah, mas aquele artista que vem aqui e eu não sei o que ele vai fazer, opa, polícia, chega nele. Ó, move. Você vê isso no Lago do Machado. Chega lá um grupo de artistas fazendo malabares, não sei o quê, rapidinho a polícia, que permite o velhinho fazer ginástica ou a mãe passear com a criança, já não deixa o artista ficar ali. Ele vai empurrando. Se movimenta. O menino de rua que estava acostumado a ficar ali, inclusive tomando sol, ou até cheirando sua garrafinha, mas não estava apurrinhando a vida de ninguém. Não estava fazendo nada, não estava sendo violento com ninguém. A polícia chega e fala, sai daqui, aqui você não pode ficar. Vai pro buraco do bueiro, mas aqui você não pode ficar, entendeu? Esse mecanismo, ele começa a se justificar na mesma dinâmica da produção do crack como ameaça. Não sei se vocês conseguem conectar. Eu uso daquilo como bode expiatório para regular as vidas que podem viver. Mas eu não permito mais que a multidão se produza em si, entendeu? No Lago do Machado, há 4 semanas atrás,
tinha um grupo de artistas que conseguiu autorização para fazer um espetáculo no Largo do Machado, que eu conheço, e estava fazendo um espetáculo muito atrativo. Aí os meninos que viviam no Largo do Machado de rua, que são expulsos a todo momento, estavam gostando demais do espetáculo, então eles vieram e sentaram como plateia, como plateia. O que a polícia fez? Veio, entrou na plateia, dirigiu-se só para aqueles meninos e falou: vocês não podem ficar aqui. E nós perguntamos: por que não podem? Eles são tão plateia quanto nós, todos, não é? Eles estão curtindo o espetáculo. Não podem, porque eles estão com essa garrafinha aqui, isso é ilegal. Eles não podem cheirar o líquido que está aqui dentro. E por quê? Eles não estão ameaçando ninguém, eles não estão fazendo nada. E aí vem o X do problema. Quando você produz essa relação com o diferente, o que você produz no outro? Exatamente a sensação da violência. O que aconteceu com esses mesmos meninos nessas últimas 4 semanas que estavam como plateia? Eles começaram a ameaçar os artistas que estavam lá. Como uma reação. Olha, por quê? Porque eu não vou obrigar os meninos a ter consciência de que os artistas não têm nada a ver com isso. Porque eles começam a fazer a associação que os artistas podem ser iscas para a polícia vir em cima deles. Mesmo que os artistas não sejam. Mas eles estão autorizados a pensar isso. Por que eu vou dizer que eles não podem pensar isso? Ou seja, eu faço um ato de violência do nada para regrar uma certa biopolítica de produção da praça, não mais como praça, e eu produzo na diferença um ato de violência, tanto quanto a violência que eu faço nele. E aquele menino com o qual eu poderia estar convivendo, e mais, poderia estar convidando, inclusive, para fazer teatro comigo, ele passa a ser um agressor tanto quanto o agredido, não é? Então repara que esse é um fenômeno muito complicado que a gente vive hoje no Brasil, porque em nome desse tema da droga, você faz hoje uma gestão fascista das relações com o diferente, o que em vez de controlar a dinâmica da agressividade, é produtor de mais agressividade. E você produz mais polícia para controlar mais agressividade que a própria polícia produz, né? Essa é uma dinâmica em que a droga é usada como bode expiatório para isso. Porque não há nenhum estudo que prova que o nível da violência aumenta por causa do uso real e efetivo da droga. Não existe isso. Não existe isso. Por mais que o sistema venda esta imagem, nós temos estudos que mostram que não há evidência disso, inclusive de psiquiatras, não é? Tem psiquiatras que estudam essa correlação e mostram que não tem correlação. Então, você está diante de uma situação que, em nome da biopolítica, produz uma certa verdade que você não precisa provar, não é? Você não precisa provar que o outro é ou não violento, basta você afirmar. Você está num território de poder da biopolítica para fazer isso, né? A saúde no Brasil hoje, muito dela neste campo do combate à droga, vem produzindo isso. Espero que vocês consigam editar isso. Aí eu acho que esse tema da adolescência é interessante, tá? Repara, aí eu vou voltar um pouquinho ao anormal do desejo, né? Na minha época, a adolescência era uma fase positiva, porque era uma fase em que nós estávamos num momento de dúvidas, de fazer as nossas opções, de fazer as nossas escolhas sexuais, nossas escolhas afetivas, nossas escolhas profissionais. E apesar dos preconceitos, né? Por exemplo, sexualmente um preconceito brutal da minha geração com o homoerotismo. Né? Mas apesar disso, a adolescência era encarada como um momento positivo, um momento de produção de vida. Como é que a adolescência é vista hoje? Como um momento da anormalidade do desejo. Você repara que a sociedade, inclusive os médicos marqueteiros da televisão, vão a todo momento vender a ideia de que a fase da adolescência é a fase do perigo, é a fase do risco, é a fase do descontrole.
Repara que essa construção é real? Então, não é só com o adolescente abandonado que essa produção societária ocorre, entendeu? É que aí o Estado delega o mecanismo de controle. Ao adolescente da classe média, que é tão perigoso quanto o abandonado, a família que cuide. Ao abandonado, a gente vai lá, cata e tira fora. Essa produção é real, ela existe. Hoje, a adolescência, assim como o usuário de droga, assim como o gordo, são tidos como os anormais do desejo. É uma nova conceito de anormal. O louco já não é mais tão anormal. O louco agora virou até quase um exótico bacana, né? Você conhecer um louco parece até que amplia seus laços de amizade, né? Sou amigo de um louco, pô, que legal. Óbvio que eu estou exagerando, porque eu trabalho com isso. Tem um monte de gente que é tido como louco, que se judia muito dele, né? Mas eu estou dizendo que a loucura perdeu aquele mito do século XIX para o XX. Esses novos anormais não, eles são os novos que estão no lugar. Então você olha uma criança agitada na escola, você rapidinho quer controlar ele com medicação. Rapidinho, entendeu? Olha, esse menino dá muito problema na sala de aula. Uai, quem de nós não deu problema na sala de aula, numa coisa atrasada chamada escola? Entendeu? Escola é uma coisa atrasada. Porque você quer pegar um garoto de 7 anos, botar numa sala de aula e mandar ele ficar quieto 1 hora sentado numa cadeira? Isso é para débil mental, não é? Então como é que você controla a criança? Repressão disciplinar e, se não responder, medicação, que psiquiatra indica. Então você tem uma psiquiatrização hoje da adolescência, da infância. Este fenômeno, que eu digo que o crack é usado como bode expiatório, na realidade ele atravessa os territórios dos anormais do desejo. Então, o que você vê na população? Eu vejo paradoxos na população. Quando eu vou para uma praça, participar de um trabalho na praça, porque nós temos esse trabalho na praça. Dia 3, se vocês quiserem filmar, vocês estão convidados. Nós vamos para o Largo do Machado fazer uma intervenção no Largo do Machado com uma rádio de rua, não é? Qual é a nossa ideia de ir para o Largo do Machado? É recuperar a multidão no Largo do Machado. Ou seja, já que eles não querem que a praça seja o lugar da multidão, a gente está se propondo a fazer trabalhos de produzir multidão na praça. Ou seja, fazer a praça voltar praça, né? Esse é um trabalho que a gente tem feito de instigamento. E nós vamos fazer isso agora dia 3, 5 horas da tarde no Largo do Machado. O que é que você percebe? Você percebe que a população é paradoxal nesse comportamento. Porque, de um lado, ela se sente ameaçada, ela tem um medo. Não sabe do que, mas ela tem medo, né? Ela vê alguém, para ela, independente se ela sabe ou não, já é craqueiro. Já é craqueiro, já mobiliza todos os fantasmas. Aí ela já fica na paranoia de que ela vai ser atacada, que ela vai ser violentada, como se craqueiro comesse as pessoas, né? Como antropófagos, né? É essa a imagem que se tem. Se você andar no meio de uma multidão de craqueiro, eles vão te matar e te comer ali mesmo, não é? Não conheço nenhum que fez isso, né? Nem no meio da Cracolândia, tá certo? Isso não quer dizer que não dispara violência. Ora, óbvio que dispara violência, tá certo? Mas é por outras razões. Aí você fica ameaçado. Qual é o comportamento da população? O que é que eu vejo? E que eu acho que vocês veem também. Quando a polícia está agredindo alguém, muitos da população que tem medo vão interferir, porque não gosta da violência da polícia, entendeu? Sente que a polícia está exacerbando. Então, eu já vi isso. A polícia pegando esses meninos e tentando agredir violentamente, e aí a população que também tem medo dos meninos fala, pô, mas não precisa fazer isso, não é desse jeito. Por quê? Porque a população, mesmo tendo medo, ela topa uma conversa de que tem ofertas melhores do que só prisão, violência, perversidade com essas crianças. Que ao contrário, você tem que produzir a infância nestas crianças, porque está se roubando a infância dessas crianças, entendeu? Então, qual é a melhor forma? Não é a polícia, não é a polícia, não é a violência. Qual é a melhor forma de você interagir com essa situação que você tem medo? É você interagir
com a oferta de produção de vida e não com a discriminação, não é? Não com preconceito. Então, como se você criminalizasse o usuário de uma droga, desse para ele uma patologia e por aí você está autorizado a fazer o que você quiser com ele, né? Eu acho que essa é uma construção muito forte no Brasil hoje, principalmente nos veículos de comunicações mais oficiais, nos discursos de algumas entidades, e a gente luta frontalmente contra isso, né? A gente acha que isso é uma balela, que na realidade esse é um bode expiatório. A pedra do crack não é sujeito, o sujeito que a usa é desejante e o desejo dele é válido, não é? Você encontra muita criança, e aí eu vou te dar um exemplo aqui, ao vivo, real. Uma entrevista com uma menina de 12, 13 anos se prostituindo, usando crack. E aí a seguinte conversa com ela, que é uma conversa real, tá? Então não estou fantasiando. Por que você está aqui usando crack? Porque eu não suporto a dor da relação sexual. Eu preciso usar o crack para ter relação sexual. Por que você está tendo relação sexual? Porque eu preciso ganhar um dinheiro. Se eu não ganhar o dinheiro, eu não como. E por que você não está na sua casa? Eu fugi de casa. Por que você fugiu de casa? Porque eu era violentada todo dia. Eu prefiro, fala da menina na sequência, eu prefiro a vida que eu levo na rua do que ser violentada pelo meu primo, pelo meu tio, todo dia na minha casa. Uma menina de 12 para 13 anos. O que é o crack para ela? É uma redução de danos. Não sei se você entende o que eu quero dizer. O crack para ela não é um vício. O crack para ela é uma redução de danos. Qual é o nosso erro? Tomá-la como craqueira, aprisioná-la e ser violento com ela. Qual é a única chance que a gente tem de poder recuperar essa menina para uma outra vida? Fazer oferta de outro tipo de substituição de redutor de danos. Vamos tentar trocar o seu crack por outra coisa, em que você não precisa se prostituir? Ou seja, vamos fazer uma troca do redutor de danos? Só que essas ofertas, elas praticamente não existem. Elas não existem, não é? Então, essa é uma questão chave que está hoje nessa discussão sobre a rua, tá certo? Então, quais são os sinais que vêm da rua? Exatamente esses paradoxos. A gente trabalha e a gente conhece grupos que trabalham nessa direção que eu estou apontando. Se essa rua fosse minha, é um grupo que faz isso, tem grupos de redutores de danos que fazem isso, tem na área da saúde mental, inclusive, olha como a política do governo é paradoxal. Estimula a polícia de um lado, mas financia grupos de equipes de redutores de danos por outro. Com resultados interessantíssimos sobre isso. Mudando o trajeto e o sentido da vida de uma menina desse tipo, fazendo outro tipo de oferta, que não é o aprisionamento dela, nem a internação compulsória dela, é estabelecendo vínculo com ela, construindo outras possibilidades de disparo de vida nela e sustentando isso. Porque não é moral, né? Ah, você tem que mudar disso, que nem a religião tenta fazer, não é? Não, você não crê em Jesus, por isso que você faz isso. Como se isso fosse resolver a vida dela, não é? Então, na realidade, essa é uma questão fundamental. Como é que eu devolvo a infância para ela? Como é que eu devolvo a infância para essas crianças? Como é que eu devolvo a vida para elas? Se eu fizer oferta de produção de vida, né? Se eu sustentar essa oferta. Quem sustenta? Uma política pública que não seja a política da violência, que não seja uma política fascista, que não seja uma biopolítica anti-vida, né? Então é isso que a gente encontra na rua, entendeu? Então a rua hoje é um lugar que evidencia tudo isso no Brasil. Bom, eu assim, sem tentar, porque aí nós vamos equacionar esse tema, né? Mas eu acho que no texto Genealogia da Moral, né, do Nietzsche, né, não do Foucault, ele faz uma discussão bem interessante sobre isso,
quando ele diz que essa construção de uma civilização judaico-cristã, ela tem algumas implicações que para o Nietzsche são muito relevantes, que é a ideia de que o que ele chamaria, vamos dizer, dos pequenos homens, é que acabam virando os modelos, né? E na realidade você constrói uma sociedade contra a produção da vida, né? Então são exatamente o que ele chama de os medíocres, né? Que são aqueles prisioneiros de uma moral estreita, que condenam a produção da vida em tudo que a vida tem de possibilidade, tanto para o sofrimento quanto para o prazer, não é? Que acabam se consagrando. Ele chama isso de uma sociedade medíocre e ele associa isso à construção da sociedade judaico-cristã, né? Óbvio que o critério que o Nietzsche toma é o que ele chama de a vida em sua plenitude. E ele não diz que a vida é uma maravilha no sentido do polo ou prazer ou sofrimento. Ele diz que produzir vida é produzir prazer e sofrimento. O que não tem cabimento é construir uma sociedade que acha que é possível só um destes elementos. E ele diz que o grande problema da sociedade judaico-cristã é exatamente esse, de que ele promete que a vida só vem depois do sofrimento e da morte, né? E aí ele acaba dizendo que isso é uma posição anti-vida. Mas eu não queria pegar só esse gancho, eu queria pegar o gancho da droga. Você repara, enquanto a gente diz que o crack é droga, a gente não consegue dizer que a sociedade como um todo hoje é muito drogada. Se você for tentar pensar quem usa medicação hoje, no Brasil, por exemplo, quem se automedica? Quem vai na farmácia e compra uma medicação e toma? Eu vou dizer que é 100% da população brasileira. E se você pensar quais são os benefícios que essa droga traz, você não tem boas respostas, não é? E não é pela automedicação, é pela droga. Então eu diria que a sociedade brasileira é drogada, né? É uma sociedade drogada, é uma sociedade medicamentalizada, é uma sociedade que tem inclusive consequências do excesso de indicação que os médicos fazem de medicamentos, como se os medicamentos, drogas que os são, fossem de fato melhorar a vida das pessoas. Então quando a gente pensa droga, a gente já pensa uma dinâmica, e aí não é na sua pergunta, mas isso é a maior parte das pessoas, já pensam imediatamente a droga sob um certo ponto de vista. O álcool é droga, o crack é droga, a cocaína é droga, o ópio é droga, maconha é droga. Ah, mas aspirina não é droga, Novalgina não é droga, Ritalina não é droga, porque é para o bem das pessoas. Não há evidência nenhuma de que essas drogas são para o bem das pessoas. Não há evidência nenhuma que elas não fazem tão ou mais mal que as outras. E tem uma terceira discussão sobre droga que eu acho muito relevante, que é o fato de que em certas civilizações, tipo indígenas amazônicos, e eu não vou chamar de droga, tem certas plantas que são usadas porque elas permitem desenvolver em cada um o divino que há nele. E essas substâncias são incríveis porque elas são usadas como ritual de produção de humanidade no índio. Então olha que coisa paradoxal. A gente fala de droga e pode estar falando de três coisas completamente diferentes. Só que uma delas é criminalizada e as outras não são. Em cima de que verdade? Não há verdade sobre isso. O que há são os parâmetros de produção de vida. E aí, para mim, eu vou ser radical. O único que produz vida plena com isso são os índios. Porque os índios, ao usarem as suas plantas, eles produzem, seja lá o que isso for, a noção do divino neles. Eu gostaria que as nossas drogas, e aí eu diria a maconha, a cocaína, o crack, fossem usados para produzir os divinos em nós, não? E não as possibilidades de alienações, não é? Então eu não tenho problema nenhum com as substâncias. Eu acho que as substâncias não são criminalizáveis. Criminalizado é o modo como a sociedade faz
produção de uso delas. E aí eu vou dizer, o maior receitador de droga no Brasil são os médicos.